Eu já quero iniciar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com seu coração nessa noite. E o texto que eu quero ler é o texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém. Quando a água é agitada, alguém que me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Eu glorifico a Deus por essa palavra. Jesus foi a Jerusalém, vou contextualizar para você. E lá na porta das ovelhas, na entrada lateral do templo em Jerusalém, havia um lugar muito místico, frequentado por uma série de pessoas que tinham algo em comum. Todos enfermos, todos doentes, de todos os tipos de moléstia que você conseguia imaginar. E a razão deste lugar ser tão bem frequentado era que havia naquele tanque águas. E o texto bíblico diz que de vez em quando, não fala de quanto em quanto tempo, é algo que até místico, é difícil de compreender de fato como isso acontecia ali. Mas o texto bíblico dá conta de que vez ou outra o anjo passava ali, balançava aquelas águas do tanque, e a primeira pessoa que entrasse dentro do tanque ficava curado de qualquer enfermidade. Aí então, aquele lugar era repleto de gente cego, coxo, mudo, aleijado. Todas as pessoas que tinham qualquer tipo de enfermidade frequentavam aquele lugar esperando o movimento das águas. E Jesus decide passar por esse lugar. Me admira muito porque Jesus vai ao templo, Jesus vai a Jerusalém, e ao invés de entrar pela porta principal, ele decide antes passar no lugar dos aflitos. Ele decide passar no lugar dos necessitados. Ele decide passar no lugar onde ficavam os doentes. E me admira muito essa atitude de Jesus, que mesmo em um tempo festivo, mesmo em um tempo de comemorações, ele decide visitar aqueles que estão passando por uma situação complicada de enfermidade. Nós aprendemos, quando lemos 1 João capítulo 2, que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Então nós devemos, como cristão, seguir o exemplo de Jesus. E Jesus, ele tinha o costume de entrar nos lugares onde haviam pessoas aflitas, doentes e necessitados. Isso era o costume dele. Se nós queremos nos parecer com Jesus, nós devemos deixar de evitar esses lugares. Geralmente, quando a gente sabe que algum lugar tem gente sofrendo, aflita, a gente fala: Ih, nem lá eu vou, porque vai ser uma choração, vai ser uma lamentação só, é gente sofrendo, é gente com dificuldades. E talvez, se você já teve a oportunidade de ir na ala vermelha de um pronto-socorro, por exemplo, é um lugar difícil, sombrio, pesado, de gente que chora, de gente que sofre, de gente que está angustiada. Mas era nesses lugares que Jesus costumava frequentar. E quando a gente pensa nesses lugares, logo a gente já começa a levar a nossa vida em oração, né? Eu sou intercessor e começa a dizer: Pai, visita agora os leitos dos hospitais, visita a UTI, visita a CTI, visita os famintos, visita os necessitados, visita os aflitos, visita os que choram. E a gente começa a orar pedindo para Jesus visitar.
e quando na verdade ele fez como exemplo ele mesmo, saindo do seu lugar de conforto e indo ao lugar dos necessitados. Então, antes de você orar para Deus visitar os doentes, os enfermos, os órfãos, as viúvas, os necessitados, saiba que este chamado não é só para você interceder para que o Senhor visite, é você que precisa ir lá visitar. Você que precisa tirar um tempo na sua agenda tão concorrida, tão cheia de trabalho, tão cheia de interesses próprios, deixar um pouquinho seus afazeres e ir em busca daqueles que estão aflitos, chorando e necessitados. Esse é o papel do cristão, fazer o que Jesus fazia, andar onde Jesus andava, pregar o que Jesus pregava e viver como ele pregou. Afinal, se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. E ele fazia exatamente isso. E quando ele chega ali no tanque de Betesda, ali havia uma fila de pessoas esperando o anjo agitar as águas. Você que está me ouvindo agora, você gosta de enfrentar fila? Algum dia você tem uma conta para pagar no banco e você pensa, vou refletir agora qual é o melhor horário para ir no banco. O lugar que o banco está mais lotado. Eu vou nesse horário porque eu gosto de esperar na fila. Alguém aí que está me ouvindo do outro lado dessa tela, você já fez isso? É claro que não. Ninguém gosta de esperar. Nós estamos vivendo no século 21 e é tudo muito rápido. A conta você paga pelo aplicativo do celular. A comida você coloca no forno micro-ondas e aperta no botãozinho lá e 30 segundos está tudo pronto. E a gente no nosso dia a dia sempre está buscando por coisas que sejam rápidas, por coisas que não vão tomar o nosso tempo, porque ninguém no século 21 está interessado em esperar por qualquer coisa que seja. Mas nós acabamos de ler sobre a vida de um homem que está numa fila esperando, e ele não está ali há 40 minutos. Ele não está na fila do SUS, que a gente marca um exame e fica esperando lá 40, 50 dias, 2, 3 meses para o exame sair. Ele não estava 3 meses, 4 meses ou um ano esperando na beira daquele tanque. O tempo de espera dele era nada mais, nada menos que 38 anos. Você consegue imaginar isso? Não são 38 dias, nem 38 semanas. São 38 anos esperando o movimento das águas. 38 anos ele está ali à beira daquele tanque todos os dias, esperando que alguma coisa acontecesse e que ele fosse curado daquele mal que já o acompanhava há tanto tempo. Até que um dia Jesus chega ali. E meu irmão, quando Jesus chega, as coisas não permanecem do mesmo jeito. Eu glorifico a Deus porque Ele chegou na minha vida, porque desde que Ele entrou na minha vida, as coisas não ficaram como estavam, nada ficou do mesmo jeito, nada ficou no mesmo lugar. E naquele dia, o encontro marcado de Jesus com aquele homem vai fazer com que a história dele seja transformada para sempre. E Jesus olha para ele e diz: moço, você quer ser curado deste mal? Eu imagino, e você também consegue imaginar, sem consultar o texto, que aquele homem responderia: é claro que eu quero ser curado desse mal. Isso é óbvio. Você perguntar para um doente se ele quer ser curado, Jesus perguntou: você quer ficar são? Você quer ser curado? E a resposta dele impressiona. Impressiona no sentido que eu quero levar o seu coração a refletir nessa palavra. Eu não quero falar sobre o milagre, eu não quero falar sobre a visitação, não quero falar sobre o anjo, não quero falar sobre o movimento das águas, não quero falar sobre o tanque. Eu dei essa introdução para chegar aqui. A resposta desse homem me faz refletir sobre algumas coisas. Quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele responde: eu não tenho ninguém. Que resposta chocante, num ambiente que tinha tanta gente à sua volta. Só que as pessoas que estavam frequentando aquele tanque, cada um estava preocupado em resolver o seu problema. Quem estava aleijado queria pular no tanque para poder ser curado da sua enfermidade. Quem estava cego queria pular no tanque para voltar a enxergar. Quem estava mudo queria pular no tanque para poder voltar a falar. E cada um estava preocupado com o seu próprio problema. E o homem olhou para Jesus e falou: até que eu quero ser curado, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Porque o anjo balança a água e quando eu penso em pular no tanque, outro vem e pula no meu lugar. O meu problema
não é o tanque. O meu problema não é a visitação do anjo. O meu problema não é o milagre que não acontece aqui todo dia. O meu problema é que eu não tenho ninguém. Esse homem está chorando há 38 anos porque ele não tem ninguém que pegasse ele e jogasse dentro do tanque. O passo para o milagre era simples. Era pegar o homem doente e colocar dentro do tanque. Era pegar o necessitado e colocar no lugar onde tinha a resposta para a necessidade dele. É simplesmente alguém com o coração misericordioso pegar o homem doente e colocar no lugar onde havia cura. Mas ele diz, tem 38 anos que eu estou aqui e não apareceu ninguém para fazer, para me colocar, para me levar, para me conduzir ao lugar onde eu posso ser curado. Olha o problema desse homem, gente. O problema dele é que ele estava sozinho. O problema dele é que ele não tinha ninguém. Agora eu quero te levar a uma reflexão nessa noite. Quantas pessoas estão chorando do seu lado? Quantas pessoas estão sofrendo do seu lado? Quantas pessoas estão depressivas do seu lado? Quantas pessoas estão tentando tirar a sua própria vida do seu lado? E essas pessoas talvez podem manifestar diante de uma situação adversa a mesma resposta desse paralítico e dizer, eu não sou curado porque eu não tenho ninguém. Porque você que está aí do outro lado da tela, você sabe onde está o lugar que tem o poder de transformar a realidade daquelas pessoas. Você sabe onde tem um lugar que há cura para esses doentes que estão do seu lado. Você sabe do lugar onde tem a libertação para essa pessoa aflita, deprimida, que está do seu lado. E essa pessoa talvez está dizendo, eu não consigo ser curado, eu não posso ser curado porque eu não tenho ninguém. Como dizer que não tem ninguém se há tantas pessoas convivendo com você? Como dizer que não tem ninguém se tem tantas pessoas trabalhando com você? Como alguém lá no seu trabalho pode dizer que não conseguiu sair de um sofrimento porque ele não tem ninguém? O que você está fazendo lá que você não pegou essa pessoa e não conduziu ela ao lugar onde ela pode ser aliviada desse fardo, desse sofrimento? Como alguém que estuda comigo, que trabalha comigo, que convive comigo, que mora comigo, pode dizer para alguém que não recebeu a cura porque não tem ninguém, que não recebeu a libertação porque não tem ninguém, que não recebeu a salvação porque não tem ninguém? Eu quero fazer um apelo ao seu coração que está me ouvindo agora. Seja alguém na vida de alguém, redundante, estranho, mas essa é a realidade. Como alguém pode dizer que não foi salvo porque não tem ninguém? Onde está a igreja? Onde estão os discípulos? Onde estão os servos de Deus? Onde estão os irmãos? Onde estão os filhos de Deus? A Bíblia diz que a criatura aguarda com imensa expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E onde estão os filhos de Deus? Porque o mundo está dizendo que não alcançou, que não saiu do sofrimento, que não viveu milagres, que não viveu salvação, que não experimentou restauração porque não tem ninguém. E exatamente eles têm razão. Aquele homem tinha razão. O problema dele não era a falta de unção. O problema dele não era a falta de água. O problema dele não era a falta do anjo. O problema dele era a falta de alguém. E tem muitas pessoas sofrendo do seu lado. E a necessidade delas, na verdade, não é a cura de uma enfermidade, não é a resolução de um problema no casamento, não é a restauração de um filho problemático. O problema delas é que falta alguém. Eu quero despertar você como igreja do Senhor neste tempo para ser alguém na vida de alguém que está sofrendo, que está chorando, que está aflito, que está necessitado. Jesus chega lá e diz, qual é o teu problema? Você quer ser curado? Ele diz, se eu tivesse alguém, talvez eu poderia. Mas que bom que Jesus chegou à beira daquele tanque naquele dia. Porque Jesus foi aquilo que tanta gente que estava convivendo há 38 anos diante do sofrimento daquele homem não foi. Jesus foi para aquele moço, a mão estendida que durante 38 anos ele não encontrou na sua família, no seu convívio, talvez diante de pessoas que estão passando também por outros problemas. E Jesus foi a mão que ajudou a levantar
naquele caos, naquela necessidade, naquela aflição que aquele homem estava enfrentando, não há um dia, não há um ano, mas há 38 anos. Que o Espírito de Deus possa despertar o nosso olhar como igreja, para que nós possamos apontar o caminho da cura para aqueles que estão doentes. Que nós possamos apontar o caminho da cruz para aqueles que precisam ser salvos. Que nós possamos ser despertados nesse momento, nessa hora crucial da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. E existe um caminho, esse caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A igreja conheceu, a igreja desfrutou, a igreja tem vivido, tem andado nesse caminho, mas tem falhado quando nos apontamentos pode mostrar o caminho da cruz para outras pessoas e a gente simplesmente fecha os olhos e cruza os braços. Que o Espírito do Senhor possa nos despertar nesse dia. Você que está me ouvindo agora, seja despertado à beira desses tanques de sofrimento que existem nas esquinas da cidade, tanques de sofrimento nos bares da cidade, nas bocas de fumo, nos lugares onde ninguém quer ir, onde ninguém quer entrar. Que nós sejamos sacudidos pelo Espírito Santo, que o avivamento verdadeiro que nós estamos buscando possa nos conduzir a esses lugares, esses tanques de Betesda. Eu vejo gente dizendo: eu quero ser usado por Deus, mas ele quer ser enviado aos lugares onde é tudo muito fácil, de tudo muito lindo. Eu quero se dispor a fazer o que Jesus fazia, ir lá no tanque de Betesda, sentir cheiro de gente que está fedendo em vida, esperando uma esperança. Aquele homem precisava de alguém. Aquele homem necessitava de alguém. Era tão simples, era só se jogar dentro da água. Ele só precisava de uma mão para ajudá-lo a chegar até ali. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chegou, a história dele foi transformada para sempre. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem ficou curado, imediatamente aquele homem ficou são. Que você e eu possamos ser despertados por Deus nesse dia, a andarmos como Jesus andou, a pensar como Jesus pensou, a falar como Jesus falou, a viver como Jesus viveu, a ponto de não fechar os nossos olhos para a necessidade de quem está chorando à nossa volta, a ponto de poder ter um olhar para os necessitados e entender que há uma mão que pode ser estendida para o necessitado, porque um dia uma mão poderosa foi estendida para mim e eu não posso fazer outra coisa senão ser reproduzir isso na vida de outras pessoas. Nisto consiste-se o Evangelho de Cristo. Jesus chegou lá e ele foi alguém para aquele que disse: eu não tenho ninguém. Você pode emprestar o seu ombro para alguém chorar, você pode emprestar os seus ouvidos para ouvir alguém que precisa desabafar. A gente está muito preocupado com os nossos próprios interesses, a gente está muito ocupado com as liturgias, está muito preocupado com os nossos eventos. A igreja está muito preocupada com os eventos, com os ensaios, com as performances, com os shows, com o palco, com o som, com luz. É tanto ensaio, é tanto evento, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E tem gente chorando, tem gente sofrendo, tem gente precisando de uma palavra. E aqueles que têm na boca a palavra de restauração para a vida das pessoas estão trancados entre quatro paredes na igreja, ensaiando para fazer um show bonito. Ei, eu quero despertar o teu coração nessa noite. Vamos sair das quatro paredes. A igreja que vai fazer a diferença nessa última hora não é aquela que fez um bom grupo de coral, que apresentou uma boa apresentação de dança, que fez um evento que movimentou a cidade, parou o céu. Ei, tem gente chorando, tem gente sofrendo, tem gente angustiada, deprimida, tentando tirar a vida. Ele só precisa de alguém que mostre o caminho da direção que vai trazer a restauração que eles precisam. Que você que está me ouvindo agora, que eu sejamos despertados para fazer esse apontamento. E eu oro nessa noite em nome de Jesus, o Espírito de Deus, faz essa chama queimar outra vez dentro do nosso coração.
A igreja primitiva só alcançou os resultados que ela alcançou em salvação de almas, tocou o coração de gerações inteiras, porque se dispuseram a sair de dentro das quatro paredes e ser uma voz que clama no meio do deserto, e ser uma voz que saiu pelas ruas da cidade anunciando o evangelho do reino e trazendo esperança para aqueles que estavam sem luz. Aqueles que estavam assentados em trevas viu uma grande luz. Você é esse sal, você é essa lâmpada, você é essa luz. Você é a Bíblia que o mundo não lê, você é a igreja que o mundo não vai, então você não precisa ficar preocupado com os eventos que você vai reproduzir. Deus não está preocupado com a sua boa performance em cima de um púlpito. O microfone, o violão não vai resolver teu problema, nem o problema de ninguém. O que você precisa é ser chamado para fora e ser igreja onde Deus te plantou para ser, no seu trabalho, na faculdade que você frequenta, nos lugares onde você vai. Oh meu Deus, que isso seja uma realidade da nossa vida e do nosso coração. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. Essa palavra fala com o meu coração. Que ninguém que trabalha comigo, que ninguém que estuda comigo, que convive comigo, que cruza meu caminho todos os dias, possa um dia dizer que não foi salvo porque não tinha ninguém, que não foi curado porque não tinha ninguém, que não foi liberto porque não tinha ninguém. Eu estou lá, você está lá, você é alguém. Escute-me, você que está aí me ouvindo agora, me assistindo. Você precisa ser alguém na vida de alguém. Se o evangelho que nós estamos vivendo e praticando for menos do que isso, ele é vão e não vale de nada. Se a tua religião não contempla a necessidade dos outros, repense o evangelho que você está vivendo. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus, um abraço carinhoso para todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir até aqui.